como foi o acidente que eu sofri que me deixou 1 ano e meio longe das motos. Hoje eu vou falar um pouco sobre esse dia que, de certa forma, como motociclista, para mim foi um divisor de águas e quais foram as atitudes que eu tomei para evitar daquilo acontecer novamente, de eu ter um acidente um pouco mais sério e as consequências de tudo isso. Está curioso para saber? Roda a vinheta aí que a gente vai falar sobre isso hoje. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Alex Neres aqui na área, tudo bem? Bom, galera, hoje, 27 de dezembro de 2024, se a gente for contar alguns dias e tudo mais, já tem 5 anos já que eu sou motociclista. Eu tirei minha habilitação de moto e fiz desde a maioria de deslocamentos urbanos aqui perto e também já fiz viagem de média distância, né, até o sul do país. E em uma dessas andanças que eu tive foi em 2022. Em 2021 eu fiz essa viagem para o sul do país e durante 6 meses eu morei em outra cidade. Eu deixei Brasília e morei na cidade de Chapecó, em Santa Catarina. E foi justamente em Chapecó que eu tive de moto meu acidente mais sério. Bom, começando a contar para vocês, era sábado, se eu não me engano, 20 de fevereiro de 2022, né? Aquele dia eu estava em casa e alguns amigos me chamaram para sair. E eu fui, e a gente foi num lugar que é muito conhecido, não só para quem mora em Chapecó, mas para quem mora em diversas cidades do Brasil, que tem esse lugar, que é o Porks. O Porks, que é um barzinho de rock, que inclusive tem várias unidades dele aqui em Brasília, e tem uma unidade dele lá em Chapecó. E eu fui nesse lugar, certo? E, assim, para quem não conhece o sul do país, que associa muito o sul do país ao frio, nos meses de janeiro e fevereiro, lá faz muito calor. E principalmente ali na região do Grande Oeste, ali o calor é realmente muito intenso, né? Eu cheguei a pegar dias fazendo 37, 39 graus. E nessa noite não era exceção, tava fazendo muito calor. E meio que confiante demais e incomodado com o calor, eu negligenciei a minha segurança. Então eu saí aquele dia, coloquei a minha bota de andar de moto, porque a bota é realmente uma coisa que eu não dispenso, porque eu acho incômodo andar de moto de tênis, calçada aberta, então nem se fala. Coloquei a bota e coloquei então uma calça jeans e uma camiseta normal e o colete do meu motoclube. Nada mais. Eu fui sem luvas, porque era um deslocamento curto, o Portos lá era perto da minha casa. Era um deslocamento curto, assim, cerca de 3,5 km. Então eu fui sem jaqueta, eu fui sem luvas, com a camisa e o colete. E o capacete, obviamente, né? Fui aquele dia, até conheci um pessoal de um motoclube, né? Eles viram o meu colete e tal, perguntaram, me chamaram, me convidaram para ir lá na sede deles. E eu falei, não, que no próximo compromisso eu vou lá, apareça. E então chegou a hora de eu ir embora. Eu fiquei lá pouco tempo, cerca de 1 hora e meia. E aí eu resolvi então vir embora para casa. E aí no caminho, quem não conhece ali Chapecó, aquelas cidades ali do Grande Oeste, é totalmente diferente de algumas cidades litorâneas ou até mesmo aqui de Brasília. Lá é uma cidade completamente de um relevo bem sinuoso, então você tem muito sobe e desce, sobe e desce. E aí eu cheguei ali próximo no bairro Presidente Médici e aí eu entrei ali na rua 7 de Setembro, que é uma das principais ruas desse bairro. E ali realmente tem vários sobe e desce. Então eu cheguei, claro, entre esses cruzamentos de rua sempre tem uma lombada, um quebra-mola e uma rotatória, né, para diminuir a velocidade que a pessoa vai entrar no próprio rotatório. E aí então eu estava chegando na rua, eu estava ali então na rua 7 de Setembro e cheguei então no cruzamento com a rua Oswaldo Aranha. E se vocês derem uma olhada aí no Street View, que tá aparecendo aí para vocês aí na imagem, ali a rua 7 de Setembro é um trecho de descida, né, que então tem um quebra-mola no final dessa colina, e o cruzamento das ruas e em seguida começa uma subida de novo. O que acontece? Aquele dia eu não havia reparado que aquele trecho da pista estava cheio
frutinha caída no chão, que é conhecido no Brasil como jamelão, João Bolão, depende da sua região como ela é conhecida. Galera, só fazendo uma observação que eu não havia feito, por isso que eu dei esse corte no vídeo. Uma semana antes desse acidente, eu havia passado por um outro trecho na mesma rua, na 7 de setembro, só que na pista oposta. E eu vi alguns jamelões caídos no chão. E eu fiz um comentário falando sobre o alerta, sobre o perigo de você ter essa fruta no asfalto. Dá uma olhada no vídeo aí. Galera, tá na época de jamelão aqui no sul, hein? Todo cuidado vocês que forem motociclistas na hora de frear, isso aqui é um perigo. A aderência da roda fica baixíssima, o perigo de escorregar é grande. Se a sua moto não tem ABS, todo cuidado é pouco, viu? Pois é. Quem diria que iria acontecer comigo uma semana depois um acidente envolvendo essa fruta? Vamos voltar pro vídeo para continuar os detalhes. E aí o que acontece? Essa fruta, para quem não conhece, né, lá em Goiânia já tivemos diversos acidentes, aqui em Brasília também. Ela torna, quando ela cai no asfalto, ela torna o asfalto muito escorregadio. E eu não me atentei a isso. Então, eu estava chegando no final dessa colina, eu iria jogar uma marcha para baixo para poder arrancar e frear a moto. Reduzi uma marcha, no que eu acionei o freio traseiro da moto. Na época eu tinha a Comet GT250R, ela é uma moto antiga que obviamente ela não tem ABS. Então o menor toquinho que eu dei no freio traseiro com o pé direito, a roda travou, né? Ela escorregou e nisso a moto ela começou um movimento tipo uma dança. Ela começou a sambar a traseira para um lado e para o outro, né? Ela, como era uma moto que a maior parte do peso estava na frente, ela tinha a traseira muito leve, então ela começou esse movimento. Nessa hora, meu amigo, você vira passageiro, né? Você não sabe, não adianta você tentar acelerar e tudo mais, né? Até porque era uma distância curta, ainda mais uma descida, não tem o que fazer. E aí, no momento em que a moto chegou, ela fora de controle, ela chegou no quebra-molas, a roda dianteira levantou e aí a moto me lançou contra o asfalto. Ela virou e aí ela me jogou contra o asfalto. No que eu caí, o que acontece? Eu não bati com a cabeça, graças a Deus. Eu caí, meio que com instinto, eu caí com as mãos no chão, tanto que eu ralei as mãos, mas não tive nada, né? Mas eu arrastei o meu joelho direito por cerca de uns 5 a 10 metros, né? Nisso, a gente sabe como é que é calça jeans não aguenta abrasão, né? Então, nos primeiros centímetros, a calça jeans ela já rasgou na região do joelho, né? Levantei na hora, sem sentir nenhum odor, aquela coisa assim que tá quente. Alguns populares, inclusive, me ajudaram a levantar a moto. E aí a minha primeira reação foi ir para o canteiro, e aí eu fui e agacei aqui a perna da calça. E meu joelho, ele tava em carne viva. Óbvio que eu tenho fotos, mas óbvio que eu não vou mostrar, né? Mas realmente ficou muito feio e eu não senti dor na hora, né? Levantei, empurrei a minha moto para a calçada. Vocês podem ver novamente no Street View que tem uma farmácia que ela fica aí na esquina. Ela estava fechada, inclusive. E aí eu coloquei a minha moto ali. E aí um dos populares me auxiliou, certo? Eu precisava fazer um curativo porque o sangue foi esfriando e aquilo foi começando a doer. O joelho foi começando a doer. E como é uma articulação que você mexe, qualquer movimento dói demais, né? E a pele estava lacerada ali, né? E aí tá, essa pessoa me deu uma carona até a farmácia mais próxima, já que a farmácia que eu estacionei ela já estava fechada, né? Fiz um curativo lá, que doeu demais, doeu muito, e aproveitei e passei num posto de gasolina, porque todo o combustível da minha moto havia vazado naquela. Abasteci, e ainda, apesar de tudo, o retrovisor quebrou, a seta quebrou e tinha rachado lá um pedaço da pedaleira. Eu ainda consegui levar a Comet para casa. Ficava um pouco mais de 1,5 km da minha casa, onde aconteceu o acidente. E aí foi quando eu fui tomar banho, foi a hora que a criança chora e a mãe não vê, né? Porque também minha mãe mora aqui em Brasília, ela estava a mais de 2.000 km de distância. E, cara, doeu muito e aquela coisa, não tinha o que fazer, mesmo se eu tivesse de jaqueta e tudo mais, o principal dano foi no meu joelho. E na época eu não tinha ainda essa calça protetora que é igual essa que eu tenho aqui hoje,
que vocês estão vendo. Eu uso essa aqui, que é uma calça da Tex, que ela tem proteção pro joelho, pro quadril, né? Eu não tinha uma calça dessa na época. E, cara, foi bem doído, né? Independente da calça jeans que eu estivesse usando. E nesse dia, me abriu um certo medo, uma certa paura, né? Eu havia feito um vídeo alguns meses antes falando sobre essa questão do medo de andar de moto e meio que eu meio que esqueci que eu tinha feito aquele vídeo, né? Falei um pouco sobre medo e ignorei tudo. Literalmente eu passei a ficar com medo de subir em cima de uma moto. Acabei vendendo a moto. Ok, né? O dono tá com ela até hoje, né? O dono da moto, nunca deu problema com ele, né? É um motociclista lá de Xanxerê, Santa Catarina. E aí, beleza, eu comprei um carro e tudo, depois tive que vender o carro por outros problemas que eu tive. Mas depois eu comecei a sentir falta da moto de novo. E eu percebi que o problema não era a moto. O problema não é você andar de moto. E sim, porque eu fui imprudente na minha segurança. Eu não cuidei da minha segurança. Eu simplesmente quis que ficasse mais cômodo pra mim. Tá calor, eu vou sair sem nenhum tipo de... Pô, e na época eu ganhava bem. Se eu pudesse, poderia... Eu ganhava razoavelmente bem pra eu poder comprar uma calça igual essa, né? E eu não comprei. Eu meio que negligenciei a minha segurança, né? Então o problema não era isso. Então foi 1 ano e meio que eu passei, né? Aí tive que juntar novamente um capital para poder comprar uma moto de novo. Moto essa que vocês conhecem, que é o SH300, que é a moto desse canal. E só que aí agora eu ando mais pra cá vida. Como vocês viram aqui, hoje eu tenho essa calça aqui, que é uma Tex Strike, né? Que eu uso para menor deslocamento que eu uso essa calça. Mas ela é muito calorenta, é muito grossa, cara. É muito menos incômodo do que uma abrasão no joelho, né? Eu tenho uma cicatriz aqui no joelho que é o resto da vida. E aqui toda vez que eu olho essa cicatriz, eu lembro que se eu vou me deslocar de moto, obrigatoriamente eu tenho que usar o equipamento de segurança, né? Hoje eu tenho uma jaqueta, só de jaqueta de motociclista eu tenho 2, né? As 2 têm proteção, fora as jaquetas convencionais que eu utilizo. Uma bota um pouco mais alta, né? E a luva eu sempre faço questão de usar a luva. Não fiquei com nenhuma cicatriz na mão, né? Mas poderia ser, né? Se tivesse batido isso daqui, eu poderia ter quebrado aqui. Ficaria muito pior. E sempre quando você machuca, por exemplo, vou pegar o exemplo do meu joelho. Se você machuca alguma articulação, a pele, ela pode até se regenerar, mas ela vai perder a elasticidade e ela vai limitar os seus movimentos. Graças a Deus não aconteceu com o meu joelho, né? Mas o risco que eu corri foi muito sério. E, cara, o que eu quero deixar com esse vídeo, gente, é o seguinte. Sim, as pessoas falam que andar de moto é perigoso e realmente é. Andar de moto é perigoso, mas andar de carro também é. Andar de ônibus também é, de bicicleta também é, de helicóptero também é. E o que vai mudar isso, o que vai minimizar as chances de você se machucar ou de você ter algo mais sério, é como você vai se comprometer com a sua segurança, né? Então se você for andar de moto, gente, o cara ganhou uma grana a mais lá, quer equipar a moto, cara, deixa eu equipar um depois, né? Primeiro pense na sua segurança, né? Vou colocar lá um escapamento muito doido, vou colocar lá uma seta de LED, um farol de LED, vou equipar minha moto inteira. Pensa primeiro num bom capacete, boa jaqueta, numa boa calça, numa boa bota, numa boa luva. Mas vai fazer calor, cara, tem opções de roupa pro verão, né? E pensa o seguinte, cara, andar de moto é legal, mas andar com segurança e andar sempre é melhor ainda. Não você ficar parado porque você caiu, né? Por exemplo, no dia mesmo que eu sofri esse acidente, nesse percurso que eu fui da farmácia até o posto de gasolina para voltar para o local do acidente, quando eu cheguei tinha um cara com uma XRE caída, caiu lá no mesmo local. E ele tava de bermuda. Ele tava com a perna inteira cheia de sangue. Bermuda, gente. Não se anda de moto de bermuda, tá? Vamos pensar um pouco nisso, na nossa segurança, porque assim, a gente não pode deixar o medo tomar de conta da gente, né? A gente tem que
minimizar todas as chances que a gente tem de se machucar, pra gente continuar andando. Porque andar de moto é bom demais, tá bom? É isso, galera. Se você gostou desse vídeo aí, dá aquele like. Se você achou que esse conteúdo é válido, indique para um amigo, indique aí para quem gosta de motos. E você pode também dar a sua contribuição aqui para o canal, clicando aí no botão valeu, que tá aqui embaixo. Beleza? Um abraço aí, pessoal. Até mais.